nós não nos lembramos de ter feito nada de errado nesta vida. Aliás, Kardec diz mais ou menos isso, né? Se você não está encontrando a causa para as suas dores nesta vida, você tem que procurar em outra. Mas você não acha esse negócio bem injusto, não, Orson? E a gente pagar sem saber o que está pagando? Isto é, o esquecimento, não seria mais razoável que a gente ficasse sabendo, bom, eu estou nascendo assim com câncer ou com uma deficiência física porque eu aprontei no passado. Mas olha naquele caso que eu falei, você não fez nada e de repente seu pai fala, olha, final de semana não tem cinema não. Mas pai, eu não fiz nada. Então, como é que ficamos, Orson? O esquecimento não prova que não nascemos no passado, Orson? Esse processo de esquecimento é um recurso de sabedoria da providência divina. Porque se lembrássemos, se tivéssemos recordação plena do que fomos, naturalmente nos lembraríamos das nossas tendências, nos lembraríamos claramente da nossa personalidade forte, vingativa, por exemplo, não é mesmo? Nos lembraríamos dos desafetos. Então, o esquecimento é uma providência abençoada, porque ela favorece, é como se você começasse do zero, é como se você começasse agora. O fato de não se lembrar é uma providência muito justa, é misericórdia, é bondade, porque você começa uma existência com o amparo dos pais, com a proteção e a experiência dos mais velhos que convivem com você, sejam os avós, sejam os pais, sejam os professores, sejam os amigos, para você fazer novos aprendizados. É muito interessante isso, Sidney, porque como é que nós vamos explicar a genialidade precoce? Crianças prodígio, que desde cedo demonstram a sua experiência, o seu conhecimento, a sua capacidade, que fogem da normalidade dos seres humanos comuns, como eu e você, que somos seres normais como quaisquer outros. Mas nós temos aqui na Terra os gênios. Isso significa que já adquiriram a experiência anterior. Não significa, todavia, que estão lembrando da experiência anterior. Significam que a sua bagagem está ali, ele já tem experiência, ele já tem conhecimento, que poderá ser ativado por uma circunstância, por um interesse, por um estímulo, e ele vai atuar novamente, fazendo aquilo que ele já sabe fazer. Mas, por outro lado, o seu exemplo do meu pai, meu belo pai, meu amigo pai, Roberto Pascoal Carrara, desencarnado já há 18 anos, foi um pai muito amigo. E eu realmente fui um menino comportado e muito tímido, Sidney, embora não possa parecer. Eu fui um adolescente travado pela timidez. Mas eu venci isso. Qualquer dia eu conto essa história. Mas, veja bem, o seu exemplo foi muito bom, porque realmente o pai, quando limita a circulação do filho, tem as suas razões. Conhece o filho, sabe que aquela sua saída, aquele recurso que ele nega, o filho não vai saber aproveitar. Então, Deus, na sua sabedoria, também age assim conosco. Em função dos nossos comportamentos inadequados do passado, não por castigo, nunca por castigo. Deus não castiga os filhos. É muito importante que tenhamos essa consciência dentro de nós. Mas as leis de Deus determinam que tudo que fazemos gera consequências. Então, nós colhemos consequências dos nossos desajustes, dos nossos equívocos, nascendo agora com limitações. Essas limitações não são apenas as limitações físicas, como a falta de visão, a deficiência auditiva ou a deficiência de locomoção. Existem também as limitações sociais, as limitações financeiras, as limitações de convivência, as limitações de nascer num país muito pobre, de nascer em lugares sem recurso nenhum, pessoas que nascem com limitações variadas. Isto são consequências. Só que o conhecimento espírita, por sua vez, também nos faz enxergar, e nós não podemos cometer a leviandade de dizer que toda pessoa, por exemplo, que nasce sem as duas pernas, para citar um exemplo qualquer, a pessoa nasce sem as duas pernas,
Isso não significa, em absoluto, dizer que ela está pagando uma falta anterior. Muitas vezes, ela solicitou ou lhe foi sugerida, porque toda reencarnação obedece a um planejamento reencarnatório. Esse planejamento reencarnatório leva em conta vários fatores: as nossas limitações, as nossas perspectivas, os fatores genéticos, os conteúdos, as perspectivas, os débitos, méritos, etc. Então, a pessoa pode ter solicitado ou sugerido a ela fazer um aprendizado com o nascimento sem as pernas, por exemplo. E isso se aplica a várias situações. Então, nas variadas limitações que nós vivemos na Terra, algumas delas são decorrência de consequências de atos impensados no passado. Outras são solicitações ou recursos didáticos de aprendizado. Pode ser prova ou pode ser expiação. O que é expiação? Expiação é consequência. Nós estamos arcando com a consequência da semeadura. E prova? Prova é desejo de alçar, de galgar o degrau melhor. Então, nós passamos por uma experiência de aprendizado. Isto é prova. Então, ou alguma necessidade de aprendizado. Então, nas variadas circunstâncias da vida humana, nós passamos por tudo isso, sempre visando o nosso aprimoramento. Mas, ao lado de tudo isso, está o esquecimento do passado. Porque no esquecimento nós adquirimos méritos. Nós já falamos em programas anteriores sobre os espíritos protetores, os anjos de guarda, os espíritos familiares. Eles têm conhecimento do nosso passado. Alguns deles, outros não, mas acompanham nossa trajetória, nos estimulando ao progresso. Porque nós precisamos do esquecimento. Imagine os traumas de outras existências. Como não influenciariam negativamente agora se nós nos lembrássemos? Eu e você, Sidney, somos amigos há muito tempo, fomos colegas de banco. Se a gente se lembrasse um do outro, o que fomos cada um, talvez não estivéssemos aqui fazendo isso agora. Porque talvez tivéssemos alguma ranhura no passado que nos retraísse agora, que nos afastasse da convivência. O Sidney, o Orson, aquele cara, não quer saber dele. Mas, como nós estamos com esquecimento, nós estamos trabalhando juntos, nos procuramos, estamos sempre um apoiando o outro, crescendo juntos. Isso acontece com todas as pessoas, todos os seres humanos, nos variados relacionamentos.